Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Edenir, pedagoga judiciária, coordenadora pedagógica do Sejude, e é uma satisfação enorme essa oportunidade de poder falar com vocês por meio desse vídeo. Vou falar um pouco sobre o Sejude, mas antes disso preciso contextualizar, mostrando um pouquinho sobre o Poder Judiciário, para depois explicar como o Sejude está localizado dentro do Poder Judiciário. E como pedagoga que sou, eu gosto de tudo muito explicadinho, desenhado, colorido, se for possível. Vamos comigo? Para entendermos a experiência de educação continuada no Poder Judiciário, é indispensável compreendermos o que é o Poder Judiciário e como está estruturado. O Brasil possui vários tribunais de justiça, nas instâncias federal e estadual. Conforme os artigos 125 e 126 da Constituição Federal, cada um dos 26 estados da Federação possui um Tribunal de Justiça, sob a administração e jurisdição da Justiça Estadual. São denominados com a sigla TJ, de Tribunal de Justiça, unida à sigla do Estado. Assim temos o TJRS, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. De abrangência mais ampla que os tribunais estaduais, temos os tribunais regionais federais, TRFs, no total de 5. A área de atuação ou jurisdição de cada um é a seguinte: TRF da Primeira Região: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins. O TRF da Segunda Região inclui os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O TRF da Terceira Região inclui São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF da Quarta Região inclui Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O TRF da Quinta Região inclui os estados do Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Conforme os artigos 111 a 124 da Constituição Federal, temos também no Brasil a Justiça Especializada nas áreas militar, eleitoral e trabalhista, todas de instância federal. Na área militar, há o STM, Superior Tribunal Militar, e os juízes militares. Na área eleitoral, há o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e seus juízes em cada capital, sendo que em Brasília fica o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na área trabalhista, existe em cada capital um TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e na capital federal o TST, Tribunal Superior do Trabalho. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, composto por ministros que julgam causas de amparo infraconstitucional. A última instância do Poder Judiciário brasileiro é o STF, Supremo Tribunal Federal, cuja missão é guardar a Constituição Federal. Os 11 ministros devem cuidar para que todos os casos julgados pelos magistrados do Brasil estejam de acordo com os mandamentos da Constituição de 1988. Muito bem, fizemos um breve passeio pelo Judiciário de uma forma geral, agora vamos ver com mais detalhe o Judiciário Estadual. A experiência de educação continuada que vamos conhecer é realizada em um tribunal estadual. Então vamos conhecer um pouquinho melhor a estruturação desses tribunais estaduais. O primeiro grau de jurisdição. Nos tribunais estaduais, há a divisão por comarcas, ou seja, territórios onde os juízes exercem sua jurisdição. As comarcas podem abranger mais de um município. Podem ter várias varas especializadas, vara criminal, de família, da fazenda pública, infância e juventude, entre outras. As sedes das comarcas são os foros, administrados por um diretor, via de regra um juiz. Os servidores à disposição das comarcas são considerados de primeiro grau, porque atuam no primeiro grau de jurisdição.
Existe também o segundo grau de jurisdição, onde atuam os desembargadores, que são juízes de carreira experientes. Eles trabalham nos tribunais de justiça, que são tribunais de apelação, destinados a revisar, em geral, a pedido das partes, as decisões proferidas pelos juízes de primeiro grau. As sedes dos tribunais de justiça ficam nas capitais. O gestor do tribunal é um desembargador, eleito a cada 2 anos para presidir o tribunal estadual. Ele atua com o apoio de 3 vice-presidentes, que integram a mesa diretora. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esses 4 desembargadores presidentes têm o suporte da direção-geral e de mais 5 diretorias: gestão de pessoas, logística, finanças, tecnologia e judiciária. Há também órgãos fundamentais, como a Corregedoria Geral da Justiça. Somente para citar alguns outros setores importantes, o TJRS tem o Memorial do Judiciário, a Biblioteca e o Ecojus, que faz a gestão ambiental. As ações de educação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são executadas por um órgão do segundo grau de jurisdição, ligado à presidência do tribunal, o CEJUD, Centro de Formação e de Desenvolvimento de Pessoas. A gente conheceu um pouquinho do judiciário de uma forma geral, depois do estadual e agora vamos conhecer o CEJUD. O CEJUD fica no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. É uma escola do judiciário que oferece formação para os servidores, na modalidade à distância principalmente. Os cursos são nas áreas de aprendizagem, linguagem, comportamental, organizacional, gestão, tecnologia e jurídica. Há 2 estúdios bem equipados para as aulas e, seguindo a Resolução 192 de 2014 do CNJ, os docentes são preferencialmente magistrados e servidores. CEJUD, uma escola de formação do Judiciário Gaúcho. E como funcionam os cursos do CEJUD? Eu vou te mostrar agora. Bem, para falar sobre os cursos do CEJUD, eu resolvi abrir aqui e compartilhar a tela mostrando o projeto político-pedagógico do CEJUD, que este ano ele foi institucionalizado pela presidência do tribunal. O projeto político-pedagógico, ele que fundamenta todos os cursos que a gente realiza no CEJUD. Claro que ele é feito com base em regramentos que vêm do CNJ, outros do próprio Poder Judiciário nosso estadual. Eu vou diretamente para a parte mais final. Vou dar uma paradinha aqui antes de falar dos cursos, essa parte dos docentes. Olha que interessante. A Resolução 192 de 2014 do CNJ, ela diz o seguinte, que a formação e o aperfeiçoamento dos servidores, ela vai ser conduzida preferencialmente por magistrados e servidores, na condição de instrutores internos. Ou seja, é uma valorização que o CNJ propõe que aconteça em relação aos servidores, aos conhecimentos que existem dentro do Poder Judiciário, e isso é algo bem bacana, isso é muito legal. Essa parte aqui, ela é a parte interessante, né? Organização curricular por áreas, eixos e programas. Aqui nós temos as áreas de aprendizagem comportamental, gestão, jurídica, linguagem, organizacional e a área da tecnologia. Nesse outro desenho, a gente tem um pouco mais de complexidade, porque a gente inseriu a cada área os seus eixos. Então, para a área de aprendizagem, a gente tem educação e aprendizagem. Tecnologia, a gente tem o eixo da informática. Organização, a gente tem a organização judiciária na área de linguagem, redação e linguagem. Aí na jurídica a gente observa atualização jurídica e prática processual. Na área de gestão, a gente tem gestão para resultados no judiciário e gestão de liderança e pessoas. E comportamental, na área comportamental, a gente tem competências para mudança e inovação. Aqui, nesse outro arranjo, a gente pode observar que um novo elemento, o programa, vai ser acrescido. Então, teremos área, eixo e programa. Na área de gestão, por exemplo, tem a área, gestão,
eixo Gestão para Resultados no Judiciário e outro eixo chamado Gestão de Liderança e de Pessoas. E a gente tem vários programas, 2 programas para Gestão para Resultados no Judiciário, que é a formação de líderes e gestão da transformação. E nesse outro eixo aqui, nós temos os programas Qualidade de Vida no Trabalho, Preparação para a Aposentadoria, Inclusão e Acessibilidade. E assim, cada curso está dividido dessa forma, área, eixo e programas. Tem alguns que a gente tem, por exemplo, desse aqui na área jurídica, porque é a atividade fim do judiciário, claro, então a gente vai ter uma quantidade muito maior de programas sendo desenvolvidos, programas de cursos. Aqui eu vou fazer a diminuição um pouquinho da figura, para a gente poder observar melhor. Nessa tabela, a gente tem uma variedade de cursos. Na parte mais à esquerda, colorida, tem a área, depois eixo e aqui os programas e os cursos dentro de cada programa. Vamos pegar aqui o exemplo também da área de linguagem, redação e linguagem. A gente tem, então, o programa Linguagem Jurídica Judiciária e aí dentro vários cursos, a termação e suas peculiaridades, redação oficial em documentos eletrônicos, ouvir, ler e narrar, reflexões e práticas, textos jurídicos e literários, prática e redação de sentença, redação de ementas. É assim que se compõe cada curso do Sejude. Pode surgir a seguinte dúvida: como é que o Sejude elabora todos esses cursos? Como que o Sejude sabe que esses cursos aqui relacionados são os cursos que os servidores precisam? Bem, o Sejude ele procura atender às competências necessárias para serem desenvolvidas para as atividades do tribunal. Então, os programas de formação continuada para os servidores têm como base o atendimento a essas competências que precisam ser desenvolvidas, que são justamente para atender à proposta do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí, depois de levantada toda essa demanda por meio das pesquisas do Sejude, por meio das parcerias com a Corregedoria Geral da Justiça, com as direções, aí o Sejude atualiza, se for preciso, a parte dos anexos do projeto político-pedagógico, que é onde estão ali descritos os cursos, de acordo com o que a gente tinha explicado há pouco ali, por área, eixo e programa. A maioria dos nossos cursos são da modalidade EAD, por uma própria orientação do CNJ, para poder oportunizar o maior número de pessoas, já que o nosso estado é muito grande e fica difícil a gente manter cursos de formação, de capacitação, sempre na modalidade presencial, de modo que possa contemplar todos, de modo que possa contemplar a maioria. Então, a gente adota a modalidade EAD principalmente. Então, a gente usa a nossa plataforma educativa, essa que estamos usando agora, como um instrumento para viabilizar essas formações. E como é que os servidores ficam sabendo quando é lançado um curso? Nós fazemos uma publicação, a gente passa por e-mail esse convite e informa também o link de inscrição. E também fazemos outras formas de publicação. Nós temos um boletim mensal no Sejude, mas o e-mail é atualmente um instrumento principal do Sejude para comunicar os servidores sobre esses cursos e informar o link de inscrição. Espero ter contribuído um pouco para o seu conhecimento sobre o Poder Judiciário e especialmente sobre o Sejude. Esperamos encontrar você nos nossos cursos e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e até visitando nossos podcasts no Spotify. É isso aí, um abraço e até a próxima!